Então, vamos lá, vamos começar, né? Boa noite. Olá, eu sou a Etelvina Guimarães. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook do Sindimetal, do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Hoje a gente tem muitos assuntos aqui. Então, eu estou aqui com 4 mulheres maravilhosas, né? Que vamos estar falando aqui de vários assuntos. Esse mês de março, um mês que se comemora o Dia das Mulheres, né, o Dia Internacional das Mulheres, e a gente vê que os assuntos que serão tratados aqui, a gente vê que a gente não tem muito o que comemorar, né? A gente está passando por uma situação onde a gente vê tanta violência contra as mulheres, tanta morte, né? Todo dia que a gente liga o noticiário, a gente vê as mortes, né? As mulheres sendo mortas simplesmente por ser mulher, né? Então, são situações em que passamos, assim, muito triste, né? Estamos passando por um momento muito triste. E nessa noite, Mônica Veloso, que é secretária de Política para Mulheres e Promoção de Diversidade em Osasco. Mônica também é vice-presidente do sindicato, mas no momento está licenciada. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, Teca, e a todos os internautas que estão acompanhando hoje aí a nossa live. Muito obrigada a todos que nos acompanham nesta noite. E também estamos com a Jo Silva. Jo é presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Montagem, Manutenção, Estrutura e Conservação de Linhas Férreas, Ferroviárias, Portos e Estaleiros da Baixada Santista. Seja bem-vinda, Jo. Boa noite. E a Maria do Socorro. Obrigada. Obrigada, Jo. Estamos também com a Maria do Socorro, que é psicóloga. Seja bem-vinda, Socorro. Obrigada. Você também que está nos assistindo, seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos também com a nossa companheira, a Gleide Sodré, que ela, né, foi dirigente aqui do nosso sindicato, e hoje ela é presidente da Ação das Mulheres Trabalhistas do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Gleide. Obrigada, querida. Boa noite a todas e todos. Muito obrigada pela presença de todas aqui. Muito obrigada por todas terem aceito esse convite para que a gente possa fazer aqui, tratar de assuntos muito interessantes aqui, muito importante para a nossa vida, para a vida de cada uma de nós mulheres, que estamos passando por um momento de lutas, né? Um momento, a desigualdade, né? Do nosso gênero é muito, muito complicado na nossa situação que estamos vivendo nesse momento. Gente, a gente fez uma inversão aqui, a gente ia começar, né, com a Mônica. Como a Socorro, ela é uma psicóloga e ela vai atender, tem uma pessoa para atender logo mais dessa live, então a gente vai dar primeiro a oportunidade dela estar falando, né? E eu gostaria que todos prestassem muita atenção, porque esse é um momento de muita atenção para as mulheres, para aquelas mulheres que passaram a trabalhar em casa e passaram também, nesse momento de pandemia, a conviver mais com seus agressores, né? E estão passando por problemas, muitas delas enfrentando problemas psicológicos muito sérios. Então, a gente gostaria hoje, nesta noite, ouvir a nossa amiga psicóloga aqui, a nossa amiga Socorro. Eu gostaria que ela falasse hoje sobre a saúde mental dessas mulheres que passaram, que tiveram uma transformação de vida muito grande nesse momento de pandemia, nesses 3 anos aí que a gente está, que passaram a viver, trabalhar de casa, passaram, porque muitas das vezes a mulher ela carrega uma carga muito maior, né? Porque ela tem a dupla, a tripla jornada. Então, gostaria de ouvir nesta noite a nossa companheira aqui, a nossa amiga Socorro, que ela venha falar um pouco mais sobre a saúde mental dessas mulheres, como que ela vê esse momento de pandemia, como que ficou a saúde mental dessas mulheres. Socorro, é com você.
Obrigada, Etelvina, obrigada a todos. É um prazer estar com mulheres aqui, né? E olha, 5 mulheres, se a gente for parar para pensar, quem é mãe, quem é irmã, então todas nós trazemos hoje também a representatividade da pandemia no contexto geral do mundo, do país também, né? Nós também tivemos que nos adaptar. Eu gosto muito de pensar e falar que saúde mental deve ser comentada e trabalhada 365 dias no ano. Porque diferente da saúde física, ela é invisível, né? Então, quando se traz um problema de saúde mental, ou qualquer questão, quando a gente fala de saúde, a saúde mental ela é colocada em último caso. A gente fala, olha, se quebrar um braço, vai no médico, não é? Mas se uma mãe, e aí eu falo, você perguntou, como que é a pandemia, como foi a influência no contexto familiar mesmo, no doméstico. É histórico que, de alguma forma, nós, mulheres, venderam a ideia de que a gente dá conta de tudo. Além da violência doméstica, que aumentou, e os dados trazem isso, a saúde das mulheres são comprometidas no decorrer do tempo e no mercado de trabalho, e mais do que isso, a autoexigência que nós nos colocamos. Se nós olharmos aqui, para nós ocuparmos os cargos que nós ocupamos, o quanto que a gente se dedica, o quanto a gente se esforça, e não por ser mulher somente, mas por ser pessoas numa sociedade. E por ser mulher, exigimos mais da gente para dar conta. Sempre foi, e na pandemia intensificou. Aí você perguntou, Etelvina, como é a minha percepção? Em 2020, eu costumo falar, eu tenho amigas, né? Eu trabalho com a Josi. Até 2020 eu não tinha Instagram. Trabalhava com redes sociais. O Instagram veio em 2020, decorrente da pandemia, quando a Josi e eu trouxemos, os nossos pacientes entraram em crise, principalmente as mães. E aí, como fazer para atender um número maior de pessoas? Aí nós criamos até contos de psicologia, trabalhar a saúde mental com dica e orientação através de conto, de uma forma suave. Dentro do contexto clínico, que é onde eu atuo. A procura hoje está muito pela auto-performance, por não dar conta, e não aceitar que dá conta, sabe? A tripla jornada de trabalho, por quê? O trabalho remoto ele veio para casa. Em 2020 para 2021, por exemplo, não tinha um lugar. Vocês viram onde ficam os filhos? Não tem creche, não tem escola. Os filhos veem a mãe dentro de casa. Tem que estudar. Ela tem que trabalhar. Então, não tinha uma definição de lugar, não tem mais o sair. E olha o sofrimento que traz, eu não dou conta, o filho exige, tem o trabalho doméstico que tem que dar conta, eu tenho o servir, eu tenho que servir a família. Está sem touch, ó. Oi? Oi, perdão. Não, tem que servir. E acredite, quando a gente fala sobre os impactos na saúde mental que a pandemia trouxe, tem pesquisa nossa mesmo aqui, o Instituto de Psicologia da USP tem dados atualizados, né, sobre como a pandemia impactou em todos, na nossa sociedade, e principalmente, óbvio, que aí os dados são 40,5% de sintomas de depressão nas mulheres, 34,9% de ansiedade e 37,3% de estresse. Então, olha, é muito alto. Isso nós não estamos colocando aqui a violência doméstica, nós não estamos trazendo o desemprego, que traz o desequilíbrio, o estado de alerta constante, que é o que vem no clínico, a pessoa está sempre em alerta, o medo e o desamparo, a diminuição de libido, as preocupações. Então, são questões que envolvem não só o biológico, as pessoas falam, e o social, envolve uma saúde mental de que a mulher também tem que dar conta deste contexto familiar, porque colocam também que a gente tem que, é o alicerce da família, e se a mulher adoece, a família adoece. Esse é um contexto cultural nosso. E este peso faz com que também olhamos para nós com aquela crença que temos sobre nós. Eu tenho que dar conta de tudo.
E se eu não dou conta, o que acontece comigo? Se me cobram para eu fazer, e lembrando, tem fases, né, da pandemia, aquela fase do isolamento social, o medo constante, o alerta constante e a angústia e a ansiedade. Então, o que ficou muito para mim dentro das mulheres, da saúde mental das mulheres, além dos dados que comprovam, também é a cobrança excessiva de dar conta. E para reconhecer que eu não dou conta de tudo, é um trabalho interno, é um processo. Porque eu trago comigo as minhas crenças de que eu estou falhando, que eu falho com o outro, que eu falho com a minha família, que eu falho comigo. E a gente olhar para nós, nossos conflitos internos, é também trazer, às vezes, muito validar, precisamos validar a nossa dor. E a saúde mental não tem essa validade. As pessoas olham e falam assim, vou dar um exemplo da depressão. Não, mas você é forte, você dá conta, você vai... E a pessoa, então, até a dor dela, fala, nossa, eu estou em sofrimento. Não, mas eu não posso sentir. Eu não posso sentir, eu sou forte, eu sou... Sabe, é a crença que a gente tem sobre nós. Então, este olhar para nós como mulher também, e principalmente o que fica da gente não errar, que a gente não pode parar. A nossa jornada de trabalho, a gente começou em 2020 sem ter um horário. Veio o trabalho para dentro de casa de uma tal forma de que não tinha horário para dormir. Trabalhava-se 14 horas, até ir organizando um pouco o que eu posso fazer. Fora cuidar de filho, cuidar de casa. E provavelmente uma de vocês vão falar, você é da área de vocês, mas o medo do desemprego. Se nós pegarmos a pandemia, for no centro de São Paulo, por exemplo, o número de famílias em situação de rua. O número de famílias em situação de rua é decorrente de que a mulher ela era uma das provedoras e no mercado de trabalho foi uma das principais peças a ficar desempregadas. Foram as mulheres de serviços de servir. Nem o direito de ficar doente tínhamos ou tivemos. E aí, como a mente aguenta? É uma pergunta que eu faço diariamente. Como aguentamos nessa cobrança, no grau alto de estresse, que já é um grau de estresse social? Sabe? Se pensarmos na história da humanidade, o estresse faz parte, a ansiedade faz parte nossa. Por que está tão desencadeado? Porque existe hoje um número alto de mulheres jovens fóbicas. Porque, olha, quando a gente fala só de mães, de esposa, e da violência, como você falou, Etelvina, mas como que as relações foram se construindo? Se a mulher... Olha a cobrança que a gente faz também. Se eu não estou bem e eu não sei dar uma resposta para o meu filho, eu não dou conta do meu filho, eu também, dentro do contexto doméstico, eu também violento a mim mesma. Porque o meu olhar é que eu dou conta sempre. É isso que a sociedade também cobra da gente. O tempo inteiro. E aí tem uma frase que fala assim, acho que é o pessoal feministas trazem forte, né? Que as primeiras pessoas, né, que vão ser prejudicadas em qualquer crise são as mulheres, não é? Não sei se vocês sabem, acho que o Simone de Beauvoir fala. E a gente pensa o quê? Se a gente olhar hoje que o número de desemprego em 2 anos de pandemia, nós retrocedemos em direitos de valores em 10 anos, mais ou menos, isso são dados. Imagine como ficamos dentro de um contexto que em 2 anos nós retrocedemos 10. Como fica a saúde dessa mulher? Como fica a saúde mental? Então, dentro do contexto, e eu falo muito sobre o olhar que a gente deve ter para a gente. Falo muito de sonoridade hoje para as mulheres, né? Mas, rede de apoio. E eu falo, dentro da saúde mental, quais são as redes de apoio que nós temos? O número alto de tentativa de suicídio.
De 2020 para 2022, o que eu pego de jovens clínicas, mulheres com tentativa de suicídio. Sabemos que o suicídio aumentou nas fases mais jovens, né? Nas faixas etárias mais jovens, e mulheres. Então, olhar para a saúde da mulher, da saúde mental da mulher, é olhar para uma sociedade também. Eu conheço, todas vocês eu conheço a Mônica, já faz muito tempo que a gente não se vê. A última vez que nós nos vimos, eu estava chorando, não foi, Mônica? Que eu pedi demissão do emprego. E eu pedi demissão do emprego decorrente da minha saúde mental. A minha saúde mental, e eu falei isso, a minha saúde mental vale mais do que qualquer coisa. Eu preciso olhar para mim. E eu falei chorando isso. Isso quase 10 anos atrás, mais ou menos. Nossa, faz tudo isso, tempo que a gente não se vê, Mônica, meu Deus. Então, Faz. Verdade. muito tempo. Então, a minha saúde mental e o cuidar, como que a gente cuida da saúde mental? A gente cuida de um machucado, a gente põe um esparadrapo. Etelvina, você não me falou tempo, se deixar, vocês não me conhecem, mas a Mônica conhece, eu vou até o fim, sabe? Então, marca tempo. Mas o cuidar da saúde mental não o psicólogo ele é fundamental, o psiquiatra ele é importante, sim, mas existem outros mecanismos para a gente olhar. A gente validar validar o que sentimos, falar sobre o que sentimos. Parece bobeira e óbvio. Parece assim, a Socorro está falando óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser repetido. Se eu estou sendo cobrada em excesso, se eu entendo que eu preciso ter, e a minha jornada de trabalho, eu saía para o trabalho das 6 às 5, eu estava em casa às 6 da tarde, às 18, eu tinha tempo para a família aquele tempo. Com a pandemia, ficou o quê? Eu trabalho 6, e aí tinha uma preocupação excessiva, eu tenho que fazer porque o chefe não está me vendo, eu não tenho uma colega de trabalho. Entrou exatamente esses pensamentos acelerados. Eu preciso fazer. E aí respondi o e-mail 1h da manhã, e não, olha, prejudicava o sono. Ter rotina, ter limite. Então, eu falo assim, às vezes o limite não é o outro que nos dá, é a gente. Claro que nós temos, esse é o mundo ideal. Pode falar, Tê. Essa luta pela igualdade, ela passa por diversos campos, né, Socorro? E eu sei que o nosso tempo é bem curto, a gente ficaria aqui a noite falando sobre isso e ainda teria mais assunto para continuar, mas eu sei que o nosso tempo é curto. E agora a gente vai ouvir um pouquinho a Mônica. Agradeço você, muito obrigado. Sei que você tem muita informação para passar para a gente, mas o nosso tempo é curto, né? E a gente está aqui com mulheres maravilhosas que têm mais informação, mais conhecimento para passar para a gente, para passar para todos os nossos, as pessoas que estão acompanhando nesse momento a essa live. Tem pessoas de fora do país acompanhando aqui a nossa live, e eu agradeço muito essas pessoas que estão participando, mas agora eu gostaria de ouvir um pouquinho a Mônica e gostaria que ela compartilhasse com a gente quais são os maiores desafios para garantir o direito das mulheres e qual o papel da política pública para prepará-los a cada uma de nós. Mônica, por favor. Obrigada, Socorro. Obrigada, Teca. Primeiro eu quero, deixar aqui um beijo muito carinhoso a Socorro, a companheira Socorro, a minha companheiríssima Jo Silva, a gente esteve juntas essa semana, e a minha companheira Gleide Sodré, nossa presidenta, e a você, Teca, e a todas as diretoras e diretores do nosso sindicato, que tem trabalhado aí com essas temáticas, trazido essas temáticas para a construção daquilo que deve ser não só a organização, mas também a informação à sociedade. E eu acho que a Socorro, e eu vou começar
pela questão que a Socorro traz. Por quê? Porque a gente vive um momento muito, muito particular, né, e difícil ainda, desse pós-pandemia, em que o pós ainda tem um impacto real e presente na vida de toda a sociedade. Mas é óbvio, e está muito claro, o quanto isso tem afetado a vida das mulheres. Então, quando a Socorro traz aqui a questão da saúde mental, né, é importante a gente relacionar isso, não só a toda essa pressão social que a Socorro traz aqui, e a do trabalho, e eu quero me ater um pouco à questão do trabalho nesse momento, quando a gente fala dessa construção da igualdade a partir de política pública. As ferramentas do país, elas são inúmeras, mas é fato que a gente também vem vivendo retrocessos com reformas, retrocessos com remodelações, né, de sistemas em que, nesse contexto, a desigualdade e as disparidades dessa desigualdade, elas impactam muito mais na vida das mulheres, na vida das mulheres trabalhadoras. E por que eu falo isso? Mais de 70%, e isso é pesquisa comprovada por organizações internacionais e brasileiras, né, que no momento em que se discutia a Convenção 190 da OIT, que trata sobre o assédio e a violência no local de trabalho, né, a Convenção 190 e a Recomendação 206, 76% das mulheres que atuam no mercado de trabalho já relataram ter sido vítimas de violência ou assédio no trabalho. E isso remete muito àquilo que a Socorro está dizendo aqui, né? Então, a pressão que a gente tem em relação àquilo que a gente precisa dar conta da jornada social e familiar, que não tem responsabilidade compartilhada, né? Então, nosso país não assinou o protocolo também da convenção que trata sobre a responsabilidade compartilhada. E por que a gente tem que falar dela? Porque quando a gente fala das responsabilidades sociais, nós não podemos atrelar a isso a uma responsabilidade feminina. Isso tem responsabilidade da mulher, do homem, da sociedade e do poder público, do Estado, naquilo que precisa regular as condições para que as mulheres possam efetivamente trabalhar, ter o tempo para si, para estudar, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua casa, para evoluir, para se qualificar, enfim, para ter um momento de lazer. Mas essas questões todas, elas são diminuídas a partir de responsabilidades e corresponsabilidades que são colocadas exclusivamente com as mulheres. Então, as mulheres têm que cuidar da casa, as mulheres têm que cuidar dos filhos, as mulheres têm que cuidar dos idosos, as mulheres têm que cuidar dos doentes, as mulheres têm que cuidar da questão da saúde da família, as mulheres têm que cuidar da educação, as mulheres têm que, entendeu? As mulheres agora também trabalham, as mulheres precisam se qualificar, as mulheres têm que demonstrar uma competência permanente, uma capacidade permanente que não é cobrada dos homens, do ponto de vista profissional. Então, quando a gente trata as coisas nesse capítulo, a gente precisa ver como é que a política pública se articula para facilitar, primeiro, os acessos, né, para dar a garantia de que essa mulher se sinta acolhida nas suas necessidades sociais, né? Então, aí a proteção social, ela tem muito a ver com aquilo que vincula a educação integral, ela tem muito aquilo que vincula ao acesso aos serviços públicos da capacitação, aquilo que também vai garantir ou minimizar os impactos do que a gente diz hoje de salário igual para trabalho igual. Falávamos hoje isso na Assembleia, na Multivisão, né? A gente tem legislação, a gente tem convenções coletivas, a gente tem convenções internacionais acordadas pelos países membros, mas que se distanciam da realidade da vida cotidiana dessas mulheres, sejam elas as que optaram em ter uma vida social
privada e cuidar ali só da sua família, sejam elas aquelas que, além de cuidar da vida social e privada, também trabalham, né? São seres ativos do ponto de vista, né, político, social, cultural. E como é que a política pública responde a isso tudo? Então, como é que a política pública responde, por exemplo, à violência doméstica? Quais são os instrumentos? É só a Lei Maria da Penha? Então, como é que a gente faz para que a Lei Maria da Penha, que é uma das ferramentas mais modernas do mundo, né, de fato, possa alcançar a essas mulheres que são vitimadas? E, na grande maioria dessa vitimização, ela sai da sua casa. É a mulher que sai das condições de segurança para, inclusive, garantir a sua própria segurança. Se a gente vive uma lógica hoje do feminicídio, e hoje ele é, inclusive, criminalizado como, né, um crime, ele é tipificado como crime, como é que a gente faz para que um agressor, como a gente aqui também já citou um pouco na conversa da Teca com a Socorro, como é que a gente faz para que as ferramentas daquilo que é uma medida protetiva seja, de fato, uma medida que garanta a vida dessa mulher? Então, nós estamos falando de política pública que precisa ser não é um colchão, mas uma rede, né? Uma rede que se articula, né, com as políticas públicas. Elas não podem ser tratadas como caixinhas. Então, a violência eu trato dentro da segurança pública. Eu trato dentro da segurança pública, mas não trato naquilo que deveria, por exemplo, dar responsabilidade se a mulher tem que sair da sua casa. Onde é que está o aluguel social para que essa mulher possa ter mecanismos de superação? E a Socorro disse muito bem aqui, não é simples você simplesmente, estou sendo redundante, mas não é simplesmente ter uma ruptura de uma relação violenta. Você precisa resgatar uma autoestima com aquela pessoa que, às vezes, está ali em frangalhinhos, né? Em vários pedacinhos. O que isso impacta na vida das crianças? É um ciclo, né? E esse ciclo ele tem que ser quebrado sobre vários aspectos, do ponto de vista da legislação legal, criminal, e aí aquilo que se aplica à Lei Maria da Penha, mas aí as medidas de proteção, de acolhimento, né, de atendimento a essa mulher, para que ela entenda os seus direitos, que ela não precisa viver dentro daquela condição e que ela tem mecanismos legais para que sejam acionados e que deem não só proteção, mas condições de superação e emancipação. Porque, senão, é assim, vai na delegacia da mulher, que não funciona 24 horas, como se as mulheres apanhassem só no horário comercial, né? E não... Então, né? Não é, Jô? A gente tem que olhar para essas condições. Então, a gente tem um mecanismo ainda que está fragilizado do ponto de vista da segurança pública, né? Nós temos as Guardiãs Maria da Penha. Nossa, é uma ferramenta poderosíssima, mas não pode ser uma ferramenta que, depois de retirar a mulher daquela condição, leva ela para onde? Onde estão as casas de acolhimento? O que a gente faz com as crianças? Né? Como é que a gente dá as condições dessa mulher que, às vezes, parou de trabalhar ou nunca trabalhou, tenha condições de ser inserida depois de uma reestruturação, às vezes passa por questões físicas, passa por questões psicológicas, já abordadas aqui pela Socorro, possa ser inserida no mercado de trabalho, para ela poder reconstruir a vida dela enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto ser humano, né? E que isso seja uma garantia para ela e para a família. Porque, normalmente, quando a mulher se coloca numa condição como essa, né, companheiros, companheiras e todos que nos assistem, ela leva a família junto. É ela que carrega todo o legado das crianças, né? E o agressor fica lá, na casa, no bem bom, né? E muitas vezes repetindo, se não com a mesma mulher,
com outras e outras, né? E assim, repetindo um ciclo que hoje, lamentavelmente, está banalizado pela lógica do feminicídio. E o que é o feminicídio? Que além do assassinato de uma mulher por uma questão dela ser mulher, pelas relações de gênero. Porque, sei lá, o arroz ficou empapado, ou porque as crianças não estavam dormindo, ou porque, né, a gente está vivendo uma situação extremamente de insegurança social, desemprego, e todas essas coisas rebatem em quem? Então, eu acho que as políticas públicas, primeiro, elas precisam ser integradas, articuladas, seja naquilo que é aquilo que trata da proteção social, quanto aquilo que vai emancipar e dar condições de empoderamento a essa mulher. E quando a gente fala do empoderamento, nós estamos falando de situações que permitam que ela tenha acesso ao mercado de trabalho, que ela tenha acesso à qualificação profissional, que ela tenha acesso a condições, né? E dentro dessas condições de acesso, ela também viva um processo de igualdade equânime, né? Porque também não é ir para o trabalho precário, não é repetir, né, o ciclo daquilo que a gente sabe que também está, infelizmente, recorrente para a vida das mulheres. Hoje, quando a gente fala da miséria ou da pobreza, nós temos que fazer o recorte de gênero e raça, porque a pobreza ela é feminina, ela é racial, ela tem um recorte, né, de gênero e raça. São as mulheres chefes de família, né, normalmente monoparentais, que vivem todo o impacto de, por serem chefes de família, não ter aquele, né, esse arcabouço que aqui a gente está falando, de uma creche de período integral, de acesso a serviços públicos de qualificação ou de intermediação, esse conjunto de estratégias que pode permitir com que ela retome uma situação de busca de alternativas nos estágios de crise. Porque quando a gente vive o desemprego, o primeiro impacto do desemprego é nas mulheres. Elas são as primeiras a serem demitidas e, quando dá retomada, elas são as últimas a voltarem ao mercado de trabalho, né? Por todos esses fatores aqui que a gente está falando. Então, eu acho que tratar a política pública com a questão do recorte de gênero e raça é mais do que fundamental. Não dá para pensar uma sociedade que não coloca na política pública a centralidade das questões de gênero e das questões raciais, né? Porque isso tem endereço direto, isso tem face determinada, né? Que o endereço é das famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, e é com recorte de raça, né? Então, a gente sabe exatamente, na ponta do serviço público de saúde, que mais de 80% das usuárias são as mulheres e são as mulheres pretas que utilizam esse serviço. Então, se a gente está falando e a gente sabe qual é o público, nós precisamos fazer o recorte. E como que constrói esse acolhimento, né, para a saúde específica ou para aquela que precisa atender na integralidade da sua família, né, seja na saúde da família ou seja na saúde da mulher, né? Eu acho que, e para dar espaço aí para as nossas demais companheiras também agregarem a essa discussão, aqui em Osasco, a gente, pela primeira vez, né, o município vive uma realidade da constituição de uma secretaria executiva específica para a discussão e implementação de políticas públicas e fortalecimento das políticas públicas voltadas para as mulheres e diversidade sexual. Então, a gente tem um recorte de gênero importante, né, que faz um olhar mais ampliado, né? Não só de enfrentamento e combate à violência, mas também de buscar o fortalecimento e a articulação de uma rede, né, de serviços e políticas intersecretariais que vão pensar a matricialidade das ações. Então,
Não é a Secretaria da Mulher que vai pensar a saúde da mulher. Isso cabe à Secretaria da Saúde. Mas a gente pode construir e vai buscar o fortalecimento do recorte da saúde e da integralidade da saúde da mulher, né? No trabalho, a mesma coisa, e sucessivamente todas as outras estratégias que têm matricialidade e precisam pensar com essa centralidade de gênero, né? E que, no momento de se buscar o emprego, a gente sabe que esse recorte, numa seleção, por exemplo, ou numa captação de vaga, precisa ser estimulada a importância da inserção da mulher no mercado de trabalho, da inserção da mulher negra no mercado de trabalho, e inserção em posições que não sejam os trabalhos precários, que não sejam aqueles que reproduzirão a mesma condição de miséria ou de subemprego ou de trabalho precário que ela já vive. Então, a política pública tem que ter esse olhar, né? Estimular a construção de pactos e promover junto ao setor privado, porque é o setor privado que contrata a maioria, né? Para que a gente possa ter essa construção da capacidade das mulheres como central dentro dessa visibilidade da competência, do comprometimento que a gente sabe que as mulheres têm quando assumem um papel de responsabilidade nesse sentido. Então, eu acho que, né, seria o início aí daquilo que eu entendo, né, que a política pública precisa pensar do ponto de vista da igualdade. Então, não adianta a gente ter só lá na Constituição e isso depois não refletir na base, né, naquilo que os municípios, que o Estado precisa também constituir, enquanto porque é no município, né, é lá que a gente vive, é lá no bairro, né, olhando a UPA, a UBS, a creche, a escola fundamental, o ensino básico, né, a qualificação profissional, enfim, é lá naquela comunidade que a mulher vai viver, de fato, e experienciar, né, todas as realidades dela, seja as sociais ou seja as profissionais. É isso, Tecá. Muito obrigada, Mônica. E, no meio de tudo isso, não podemos deixar de falar da questão da violência contra a mulher, né? Já falamos aqui, a Mônica falou muito bem sobre isso, mas eu gostaria de ouvir da Jo sobre essa violência, quais as consequências na vida social dessas mulheres, das situações, principalmente daquelas que se refere a questões de gênero. Eu gostaria que a Jo falasse um pouquinho mais sobre essa violência, porque a gente está passando por uma situação assim, a gente ouviu um discurso aí no Dia das Mulheres, né, que as mulheres estão sendo praticamente inseridas na sociedade, né, como se as mulheres elas não fizessem parte da sociedade, como se as mulheres elas não existissem, como fosse uma peça que está faltando alguma coisa aqui, vamos inserir. Então, gostaria de ouvir um pouquinho sobre a Jo, da Jo falando sobre essa situação em que estamos vivendo cada dia mais, né, porque passamos aí por uma situação de violência, né, no meio de uma guerra, onde um deputado vai falar e foi preciso ele sair do país para a gente ver o quanto ele era violento, né, porque ele já praticou esse tipo de violência aqui em uma faculdade, onde tinha meninas estudando ali, ele entrou se fantasiado de um órgão genital feminino para nos afrontar, e foi preciso ele sair do país para pessoas perceber o quanto esse rapaz aí é violento e a cada dia praticando a violência contra as mulheres. Jo, por favor, pode nos falar um pouquinho sobre essa violência que nós mulheres temos sofrido a cada momento, a cada instante, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, na rua, na sociedade, e onde a gente escuta falar que estamos sendo praticamente inserida na sociedade, como se a gente não fizesse parte dessa sociedade, né? Boa noite a todas, todos e todas. Sou a Jo Silva, estou presidente do Sindicato da Montagem aqui na Baixada Santista. Boa noite às meninas, a Mônica, a Cacá, a Etelvina, a Socorro.
e a todos que estão presentes e a todas. A violência contra a mulher, se a gente for avaliar na história, não vem de agora, né? Já vem de muito tempo. E, infelizmente, a mulher preta, a mulher que se diz bissexual, homossexual, a transexual, que é a mais sofrida nesse meio de discriminação, nesse meio de violência. Por que que nós, mulheres, o que nós entendemos de violência contra a mulher? Ah, um xingamento, tudo o que vem ferir, tudo que vem ferir a mulher, ou que seja também o homem, é violência. É uma brincadeira de mau gosto. Às vezes, é uma brincadeira que você ouve muito. Às vezes as pessoas não percebem, mas é uma violência contra a mulher. Se você vê uma barberice no trânsito, a primeira coisa que se fala é tinha que ser mulher. Enganos, porque na maioria das vezes as melhores motoristas são as mulheres. São as mais atenciosas, são as que prestam atenção. Elas no volante, elas dão conta do recado, não só no volante, como em qualquer outra profissão. Mas daí começa as pequenas violências. A violência só está lá fora? Não. Dentro de casa, nas pequenas brincadeiras, nas pequenas palavras que às vezes você acha que não machuca, mas machuca. E aí a mulher ela vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. E aí é onde vem o psicológico, onde acarreta a depressão, e aí ninguém sabe. Às vezes, ela está precisando de um apoio, de uma palavra amiga, e ela está sempre ali para socorrer, 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 socorrer. Ninguém percebe. A mulher se torna invisível. Para a sociedade, nós somos invisíveis. Só estamos ali para cumprir um papel. Que papel é esse? De absorver tudo. Nós trabalhamos em casa, trabalhamos fora, somos mães, somos, às vezes, pais, somos profissionais e muito exemplares, viu, gente? Né? Nós, mulheres, fazemos e damos conta do recado. E aí, o que se entende por essa violência? É só o físico? Não, gente, a violência não é só o físico. A violência é tudo aquilo que vem lesionar ou ferir a mente do ser humano, não só em si a mulher, a mente do ser humano, que pode levar a uma desestruturação mental, aonde a gente simplesmente temos, vamos falar o seguinte, dentro do meio profissional, para uma mulher chegar a um cargo de poder, gente, ela tem que provar 48 horas por dia, todos os dias, a eficiência, a capacidade. Isso é cobrado todos os dias, todas as horas, que não é cobrada tanto do homem quanto da mulher. Se é uma mulher que é trans, se é uma mulher negra, aí piora a situação. Em cima disso, vem o preconceito maior, vem o racismo e vem a violência de dizer que você não consegue. Uma coisa que eu já ouvi muito na minha vida: não vai conseguir porque é preto. Qual é a diferença de você ser preto, ser amarelo, ser branco? A tua intelectualidade, a tua capacidade não se mede pela cor da tua pele ou se tu é pobre, se tu é rico. Não se mede. Mas a violência está inserida constantemente, todos os dias, porque depende também, eu acredito, além de políticas públicas para envolver e para a gente tirar a gente desse quadro de invisibilidade, tem que se haver uma educação para ingressar a mulher como protagonista e não como coadjuvante. Porque nós somos simplesmente, para a sociedade, para o patronal, somos invisíveis. Estamos ali, mas não estamos. E aí vem a calhar a nossa invisibilidade quando acham que só o homem é o progenitor, que só o homem pode ganhar mais, que só a pessoa, por simplesmente questão de gênero ou de raça, é definido o valor do seu salário, o seu valor na sociedade,
só por causa desse tipo é a falta de educação. A gente precisa de políticas públicas, de educação e, principalmente, da gente ir contra. Não adianta a gente ter só leis, mas leis, gente, que não funcionam na prática. Não funciona na prática. Hoje, eu vejo assim, a gente tem esse deputado aí, que a gente não pode nem, que foi lá fora. Mas sabe por quê? Vou ser bem sincera para vocês. Sabe por que foi visto? Porque ele não falou com uma mulher preta, não. Foi porque foi uma mulher branca, e aí viralizou isso aí. Mas se fosse uma pretinha, escurinha, tipo a Jo, não ia ser visto. O que acontece todos os dias dentro das fábricas, o que acontece todos os dias nas prefeituras, principalmente, no legislativo, no executivo, em todos os lugares, na rua, porque uma mulher não pode pôr uma roupa curta, porque os homens já acham que ela está dando o direito a eles de mexer com ela. Mas não dá, ela tem o direito, o livre-arbítrio de se vestir, de ir e vir da forma que ela quiser. Mas aí a gente não vê como violência, acha que é normal. Não é normal. Não é normal uma pessoa passar e a outra achar que tem o direito de mexer porque ela está vestida assim ou não. É violência do mesmo jeito. E outra coisa, a violência maior dentro da casa, não vem, a pandemia agravou-se muito. Mas a violência já acontece, ocorre todos os dias. É como a Mônica falou aqui atrás, a gente não tem uma política voltada para, vamos supor, tem uma mulher em situação de risco e a gente vai socorrê-la. Para onde vamos levar essa mulher? Se ela não tem para onde ir, para onde que ela vai voltar? Para onde que ela vai retornar? Cadê a casa de apoio? Cadê um curso preparatório para ela sair dessa situação e começar a vida dela se ela não teve uma oportunidade de trabalhar antes porque cuidava da casa e dos filhos? E agora, para onde que ela vai? O que que ela vai fazer? O que que a gente tem como agregar para essa pessoa realmente sair dessa condição de violência e de preconceito dentro da sua própria casa? Não temos uma política voltada para trabalhar este lado da pessoa. Tem a Lei Maria da Penha, tem aí o distanciamento que o homem tem que ter da mulher quando comete violência, mas isso não impede o feminicídio, gente. Não impede que a gente vê que acontece a cada 18 minutos nesse país uma mulher morta pelos seus companheiros. Infelizmente, a gente não tem uma política voltada para esse tipo de preconceito, de violência, não temos. Na minha cidade, Guarujá, a gente tem uma delegacia da mulher, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Onde, vou ser bem sincera, não temos pessoas preparadas para atender esse público, porque a mulher está fragilizada, ela vai lá, ela quer acolhimento. E aí você chega na delegacia, tem um homem lá para te atender. Fala, você vai falar com um homem se você já sofreu a violência de um homem? De que adianta a gente ter uma delegacia da mulher se essa delegacia da mulher não está preparada? Não é só os homens também, não. Tem mulheres também que lá estão para atender essas mulheres que tratam elas pior do que os próprios homens que estão lá para atendê-las. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Infelizmente, na minha cidade, a gente não tem uma Secretaria da Mulher. Não temos uma Secretaria da Mulher. Para se tratar do preconceito contra a mulher, da violência contra a mulher, a gente está aqui, o meu sindicato, a forma que a gente tem de trabalhar, é conversar com as companheiras de trabalho, é levar em grupos, porque a gente não tem uma secretaria voltada com essa política para agregar ou discutir o que melhor para fazer para poder atender essas mulheres nesse estado de violência ou de preconceito e tudo isso que vem acontecendo. Agora, o que acontece dentro da nossa sociedade com tudo isso? É o distanciamento aonde as mulheres vão para as ruas, porque não tem para onde ir, vão para as drogas. O aumento de tudo isso, gente, a gente só
Porque às vezes a gente só critica, é drogado, mas a gente não sabe o que levou. A falta de emprego, porque nós mulheres, no setor de trabalho, somos discriminadas desde quando fazemos a mesma função que os homens e recebemos muito menos que eles. Se é profissão e se você está exercendo a mesma função, e se você faz a mesma coisa, não tem por que ter a discriminação dentro do salário. Por que você é mulher, você tem que receber menos? E se você é mulher e se você é negra, você recebe muito menos ainda. Esse é um debate, Jô, que a gente teria que ter pelo menos uma semana inteira para debater, né? E o nosso tempo aqui é bem curto, e eu gostaria de ouvir um pouco a companheira Gleides, né? Que apesar de muito avanço, né? De nossos desafios a cada dia que passa, eu gostaria que a companheira Gleides falasse um pouco sobre esses desafios e como que a política pode ajudar, como que a mulher na política, como que as políticas, esse ano é um ano de eleitoral, um ano que devemos pensar em tudo isso que foi falado aqui, e eu gostaria que a companheira Gleides destacasse como que a política pode estar ajudando tudo isso que foi discutido aqui nessa noite. Companheira Gleides, por favor. Obrigada, Jô. Boa noite a todas as companheiras que estão aqui como debatedoras e também as pessoas que estão acompanhando aí pelas redes sociais do sindicato. Obrigada pelo convite. Eu acho que a gente fez uma leitura que eu fico pensando, né, como é doloroso ser mulher. Eu vou repetir sempre para vocês, eu odeio essa condição que me deram, sabe? Eu não gosto de ser mulher, porque quanto mais eu olho para tudo que nos envolve, mais certeza eu tenho de quanta dor a gente carrega para ser quem somos, né? E todas as problemáticas que nos envolvem no convívio social, na sociedade, né? E fazendo o recorte racial, aí é muito mais doloroso. A Jo encerrou falando sobre isso, e todas as vezes que eu participo de um debate, que eu ouço as mulheres falando sobre todas as coisas que envolvem viver em sociedade, eu tenho essa definição de assim, eu realmente não gosto de ser mulher. Realmente é muito difícil ser mulher, é muito doloroso, é doído. Quando a Socorro iniciou falando sobre a questão da saúde mental, eu acho que é um problema que se a gente tivesse tratado a saúde mental da sociedade com mais rigor, com a importância que ela merece, talvez muitas coisas que nós estamos discutindo aqui não estariam acontecendo, né? E aí, Teca e demais companheiras, a minha participação social, ela sempre foi latente. Eu sempre fui uma pessoa do exercício da cidadania, e esse exercício da cidadania pleno se iniciou na luta de classe, né? Por muitos e muitos anos eu fui militante nas portas de fábricas, nas fábricas. Depois tive a honra de compor a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco por 20 anos, e durante essa minha construção, e eu fui forjada dentro da militância da luta de classe, forjada nesse sindicato, muitas coisas foram ficando mais contundentes para nós. Então, o que a gente percebia? Eu e todos os diretores e diretoras do sindicato sempre estávamos atuando em alguma frente em nome dos trabalhadores e das trabalhadoras dos vários setores, né? Os sindicatos, os sindicalistas sempre estiveram presentes na construção de muitas leis que as pessoas atribuem ao deputado ou à deputada fulano e beltrano, e na verdade ela foi construída pela sociedade, pelas pessoas que compunham os vários setores sociais. E a gente foi percebendo que, como sindicalistas, a gente conseguia ir até aqui. E daqui para frente, muitas coisas que nós construímos e que nós lutávamos para que fosse um direito da sociedade, um direito do trabalhador e da trabalhadora, eles barravam aqui, porque além daqui nós não podíamos ir.
E aí eu fui, então, motivada, junto com outros companheiros e companheiras, a ir buscar a política partidária e buscar a participação na política partidária como mais um instrumento, mais uma ferramenta de fazer com que nós pudéssemos alcançar lugares que nós, enquanto representantes da classe trabalhadora, não pudéssemos chegar. E aí, quando a gente faz isso na condição feminina, a gente tem o entendimento do quão necessário é nossa estada nesse lugar. A política brasileira ela foi pensada por homens brancos, ricos e velhos. Ponto. Todo mundo que chegou depois disso chegou através da luta. Então, a gente chegou através da luta. Quando os homens não brancos, aliás, quando os homens não negros, pobres, trabalhadores chegaram à política, chegaram através da luta. Então, foi um espaço para você construir a sua chegada ali, teve todo um processo de lutas. As mulheres, a gente continua fazendo esse caminho, né? Então, a gente continua fazendo um esforço enorme para estarmos dentro da política partidária e, consequentemente, não há outro jeito de você estar com o mandato se não for através de um partido político. Nós vivemos num país democrático, onde nós somos eleitos, e para sermos eleitos, nós precisamos estar no partido político. E aí, as mulheres são as últimas que chegam aqui. Mas elas não são as últimas que chegam aqui porque por comodismo ou por qualquer outra coisa. É porque, por muito tempo, nós fomos invisíveis nesses espaços, né? Nós sempre fizemos campanha para homens, nós sempre fizemos campanhas para outras pessoas, que não para nós. E aí, quando a gente chega aqui agora com esta construção da visibilidade de que é necessário para que todas essas ações que a Socorro falou, que a Mônica falou, que a Jo falou, que você também falou aqui, para que todos esses problemas que nós todas pontuamos aqui sejam minimizados e muitos deles sancionados, precisam que nós mulheres estejamos nesses espaços de poder. Nós estamos em vários espaços de poder, mas nós somos ainda poucas as que temos quase nada de participação com mandato. Então, poucas mulheres têm mandato para fazer com que essas políticas, para fazer com que essas leis, para fazer com que essas ações que foram pensadas para a sociedade, com recorte de gênero, com recorte racial, funcionem de fato. Então, a Mônica falou aqui sobre, por exemplo, Osasco ter hoje uma secretaria específica para pensar políticas para mulheres. Essa luta foi encampada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, por outras companheiras de outros sindicatos da cidade e da região, e ela só foi implementada através de um esforço enorme do Conselho da Mulher da cidade de Osasco, da militância social, que cobrou do poder público, que cobrou do prefeito que ele fizesse esse olhar para uma cidade do tamanho de Osasco, que ele fizesse o olhar de ter uma secretaria que cuidasse das pautas voltadas às questões de gênero, às questões de raça, porque é uma secretaria que engloba a questão racial, a questão da diversidade sexual, das pessoas com deficiência e de gênero. Essas lutas sempre foram encampadas pelas mulheres, mas elas são executadas e pensadas por homens, porque nós não estamos eleitos para fazê-las. Então, quando a gente faz, é através de secretárias. Então, a gente tem hoje a alegria e a honra e a felicidade de ter a Mônica ali como secretária, uma trabalhadora, uma representante da classe trabalhadora que pensa com esse olhar que nós aqui temos, mas poderia ser uma outra condição, poderia ser uma prefeita, fazendo com que todas as políticas da cidade fossem transversais, fossem políticas com recorte de gênero, de raça, com esse olhar que nós mulheres sempre encampamos de fazer. Então, é extremamente importante que a sociedade nos veja nesse lugar de poder da política, de sermos eleitas deputadas, de sermos eleitas governadoras, de sermos eleitas presidentes da República, de quando sermos eleitas também, a gente não precisar perpassar pelas perguntas que só nós mulheres escutam. Só nós mulheres escutamos
algumas coisas quando a gente ocupa a política, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui algumas. Coisas que mulheres ouvem quando elas ganham a eleição que os homens não ouvem. Quem vai cuidar da sua família? Com quem você deixou seus filhos? Seu marido, o que ele achou disso? E sua família concorda que você seja candidata? Você vai com esse cabelo? E essa roupa é apropriada para uma candidata? Qual é a sua formação? São coisas que nós mulheres ouvimos e que não se pergunta para os homens. Os homens vão tudo burro, tapado, sem nenhuma formação, com a roupa que eles quiserem, largando as mulheres deles a esmo, largando suas famílias. Ninguém pergunta para eles como eles vão chegar e como eles vão fazer para ocupar esse espaço. E para nós essas perguntas todas são feitas. E tudo isso dificulta a nossa chegada aqui. E pior, uma das piores violências que as mulheres sofrem depois de ter passado por todos os percalços para terem um mandato é depois o silenciamento que elas sofrem já com o poder, já com o mandato, que é o desligar o microfone, ela está dentro de costa num parlamento com o seu mandato, na casa legislativa do maior estado do país, e um deputado ir por trás e pegar nos seus mamilos. Um homem não chega por trás de outro homem e pega na mão, no corpo dele sem permissão, e se não houver uma intimidade muito grande. E nós, mulheres, passamos por isso. E eu acho que muito disso acontece porque nós somos poucas. Então, por isso que é tão necessário a gente cada vez mais dar visibilidade às mulheres e votar e eleger mulheres, e também ocupar os partidos políticos, para que a gente não sofra, além da violência, que já faz parte de todas essas que foram elencadas aqui, do convívio social, da violência do poder, de nós alcançarmos, de nós sermos eleitos, porque como nós não somos vistas, nós não somos votadas, as pessoas dizem o seguinte: olha, eu não vou votar na fulana, porque a fulana não vai ganhar. Olha, minha gente, só tem um jeito da gente ganhar uma eleição, é com as pessoas votando na gente. Então, se você não vota na mulher, ela não vai ganhar a eleição. Aí você vai votar na mulher só por ela ser mulher? Não, mas por que não votar em uma mulher porque ela é mulher? Por que não votar em uma mulher porque ela é um ser pensante, ela tem capacidade cognitiva, intelectual e capacidade política de fazê-lo? Então, estar nesses espaços, para a gente chegar na política partidária, normalmente a gente faz toda uma preparação de outros espaços. Eu fiquei 20 anos diretora do Sindicato dos Metalúrgicos. Há uns 15 anos atrás, quando projetamos na minha cabeça, né? As nossas coisas são sempre decididas em grupo, por isso nós somos companheiras e companheiros, por isso nós nos tratamos assim. Quando nós decidimos que nós iríamos também buscar o protagonismo na política partidária, é porque a gente sabia da importância de trabalhadores e trabalhadoras estarem lá pensando as políticas que atingem diretamente as nossas vidas. Então, é importante que nós estejamos, nós mulheres, nós trabalhadoras e trabalhadores, estejamos nesse espaço da política, porque a política, por enquanto, é pensada. Nesse momento, nós temos o governo mais militarizado do mundo, não existe nenhum outro país que tem tanto militar no governo como o Brasil. A gente tem, quem não é militar é empresário, latifundiário e bancário. Poucos são os representantes dos trabalhadores, e as mulheres que estão nesses espaços, elas também não são mulheres que têm, boa parte delas, o compromisso social e que têm esse olhar que muitas de nós que não conseguimos alçar esse lugar, não por incompetência, mas por invisibilidade ainda, não estamos. Então, eu acho que é muito importante, eu estou vendo aqui a categoria, que as categorias, que os trabalhadores e trabalhadoras façam essa leitura. Que um país que é composto pela maioria absoluta de mulheres, que tem a maioria
tem o maior número de violência acometida no país é contra mulheres. Nós somos o país que mais mata mulheres trans no mundo. Nós somos o país que não deixa os negros respirar. Aqui no nosso país, negro que respira é privilegiado, porque nós somos sufocados todos os dias. Mulheres pretas que têm dinheiro, quando chega no shopping, as pessoas juram que nós somos as empregadas das mulheres não negras. Mulheres pretas, quando vão numa loja com uma sacola na mão, são perseguidas porque elas não podem comprar, porque as pessoas atribuem a nós tudo que é ruim. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma leitura de que um país que reflete nas mulheres todas as problemáticas sociais de forma mais contundente e que atinge mais as mulheres, um país como esse precisa eleger mais mulheres, para que a gente possa mudar essa situação, para que a gente possa fazer com que essas leis que já foram criadas sejam de fato aplicadas, sejam de fato cumpridas, e que para que a gente também possa, no exercício dos nossos mandatos, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo, poder propiciar uma sociedade mais justa, igualitária, mas principalmente com equidade, que nós possamos ter as mesmas oportunidades que os homens, sem ter que subir tanta escada, pular formigueiro. Gente, quando a gente vai buscar uma ascensão na sociedade, as mulheres têm que fazer 1001 coisas. Ela tem que pular o formigueiro, a ponte que cai, o burrico, subir no barranco, descatembar a ladeira abaixo, depois passar por dentro do rio, depois passar por dentro do mar, depois afundar na lama, na areia, no ar. Gente, nós precisamos passar por tantos percalços de forma mais avassaladora que os homens. Então, é preciso que a gente faça essa leitura de, assim, por que não uma mulher? Por que eu nunca votei em uma mulher? Por que quando eu vou votar em mulheres, eu exijo dela coisas que eu não exijo dos homens? Por que eu não voto nas mulheres? É só porque elas são mulheres? A gente precisa se fazer essa pergunta. E a gente precisa entender que essas mulheres, com esses vários perfis que as companheiras falaram aqui, de que nós somos mais esforçadas, de que é estatística, isso não é mito. Aliás, nossos mitos aqui são todos fracassados. Isso não é uma notícia, isso não é um posicionamento nosso, isso é estatística. No Brasil, as mulheres estudam, em média, 4 anos e meio a mais do que os homens. E não é porque nós somos as bonitonas, porque nós queremos ser melhores, é porque a sociedade exige isso da gente. Uma mulher preta precisa fazer 3, 4, às vezes 5 graduações para ocupar o lugar das mulheres brancas que fazem uma graduação só e, às vezes, nem graduadas são. As mulheres precisam estudar mais, lutar mais para poder alcançar um lugar que é alcançado pelos homens sem que eles façam nenhum esforço, única e exclusivamente porque eles nasceram homens. Então, querida, eu acho que é fundamental que a gente faça, sim, um incentivo para que as mulheres estejam cada vez mais inseridas nos partidos políticos e, consequentemente, que cada vez mais elas também sejam votadas pela sociedade, porque não é só se colocar à disposição para uma candidatura, é muito mais do que isso. A gente se coloca à disposição para a candidatura, mas a gente precisa ser vista pela sociedade, pelos eleitores e eleitoras, pelos trabalhadores e trabalhadoras, como pessoas capazes de governar e que têm a capacidade de representar esta sociedade nos espaços de poder, no poder executivo e legislativo. Então, acho que a gente precisa fazer essa leitura. É importantíssimo que a sociedade reconheça. Nós já estamos na política, desde os primórdios até hoje em dia, mas a gente precisa ser vista e a gente precisa ser votada. Eu acho que essa leitura de se é importante, de o quanto importante é nós estarmos aqui, nós já fizemos, por isso que nós estamos aqui, inclusive. Mas é a sociedade agora que precisa nos enxergar e votar e nos dar possibilidade e condição igual para estarmos nesses espaços que são ocupados por tanta gente, pessoas como esse deputado que não merece, e esse presidente que não merece 1 minuto do nosso tempo, porque só nos colocaram em condições ainda piores do que aquelas que nós já estávamos. Então, eu quero
agradecer muito ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Osasco e região por ter colocado em muitas de nós essa leitura de que nós precisávamos ir muito além da luta de classe. A luta de classe ela é eterna, eu sou uma militante para toda a vida agora. Nunca mais ninguém tira essa militância de mim. Mas este sindicato colocou em todas nós, Jô, lá no Guarujá, Socorro dentro da sua profissão, você, Mônica, e todas as companheiras e companheiros do sindicato, todos nós fomos colocados aqui para entender que a luta de classe ela é importantíssima, mas que nós precisamos ocupar também esse outro espaço que legitima aquilo que a gente defende dentro das nossas categorias. Então, venham mulheres para a política partidária, ocupem os partidos políticos, sejam mulheres que também se colocam candidatas, mas que também ajudam a pensar a política partidária nesse país. Nossa presença aqui ela é necessária, é uma questão de sobrevivência humana. Se nós, mulheres, não estivermos nos lugares que decidem para qual será o rumo das nossas vidas, nós vamos deixar de existir, porque nós estamos sendo mortas única e exclusivamente por sermos mulheres. Obrigada, Gleides. O nosso tempo aqui é curto, né? Já terminamos aqui, já são mais de 8 horas, mas eu gostaria de cada menina aqui, cada uma de vocês, cada companheira, despedisse aqui do nosso público, né? Que foram bastantes pessoas que estiveram aqui junto com a gente esse tempo todo. Gostaria de agradecer aqui ao João Marcelo, a Rosemilda, todas essas pessoas que ficaram aqui juntinho com a gente, né? A Creuza, a Geralda Lopes, que nos assiste lá do Ceará, né? Lá no Ceará, ela está lá no Córregos das Pedras, lá em Jaguari, no Ceará, ela está aqui participando junto com a gente. Gostaria de deixar um beijão aí para todos os companheiros que participou, né, que nos acompanhou nesse momento, aos companheiros do sindicato, ao Luiz Carlos, do sindicato de Jundiaí, né, gostaria de mandar um grande beijo aqui, e aos companheiros Everaldo, todos aqueles que estiveram aqui junto com a gente. Gostaria de ouvir aqui as meninas se despedindo, né, dando um tchau aqui para o nosso público, que acompanhou a gente todo esse tempinho, que ficou junto a brilhantar essa noite aqui de quinta-feira. Muito obrigada por cada participação de cada uma de vocês, tá bom? Eu só tenho a agradecer e obrigada pela aprendizagem. Vou pegar uma fala da Jo. Ela falou sobre a violência que as mulheres sofrem em si. A violência psicológica, ela é a primeira violência que sofre antes da física. Ela é silenciosa e ela destrói a mulher como sujeito, ou a pessoa que sofre a violência. Quando a gente fala sobre voltar, bater na porta, pedir ajuda, não é fácil para quem sofre violência. O processo psicológico, a primeira coisa é o resgate dessa mulher ou dessa pessoa como sujeito da sua própria história, compreender sua própria história. Dificilmente a gente encontra no mundo, no Brasil principalmente, uma mulher que já não sofreu algum tipo de violência, tá? Seja ela moral, seja ela psicológica, seja ela física, seja ela social. Tá? E normalmente a violência psicológica ela está em primeiro lugar. Eu agradeço a todos. Quem puder, acompanhe, cuide da sua saúde mental. Tem muito saúde mental. Aí eu pego a fala da Gleide no final, que as mulheres estão morrendo todos os dias, e morrendo em sonhos, e morrendo em projetos, e morrendo e voltando para um lugar que nós já saímos, sabe? Porque pela violência propriamente dita. Então, o cuidado com a saúde mental, ela é fundamental para nós emergirmos como pessoa em uma sociedade. Obrigada mais uma vez a todos. Um abraço, meninas, foi um prazer, espero um dia conhecê-las pessoalmente. E um abraço em todos. Boa noite. Eu quero agradecer muitíssimo, né, a todo mundo que nos assistiu. Vou aqui rapidinho, a Rosemilda, o Paulinho do Sind Mineiros, Rosimari, de Jundiaí, nossa vice-presidente da Industrial Brasil, e também dos metalúrgicos de Jundiaí, o Valtinho, a Neide Rocha,
o Geraldo Lopes, a Carol Rodrigues, Marcos Mota, da nossa federação. Estamos chique, hein, Gleides? Um monte de gente assistindo a gente, viu, Jô? E, em nome da Creuza, e da Teca, queria agradecer toda a nossa diretoria, que é sempre muito presente, né, nas lives, interage aí e ajuda, inclusive, a multiplicar o que está acontecendo. E eu quero deixar aqui como mensagem, uma mensagem de uma fala, eu gosto muito da escritora Chimamanda Ngozi, é uma nigeriana, né, que vive parte na Nigéria e parte nos Estados Unidos, e a Chimamanda, ela fala muito sobre essa questão do feminismo, né? E uma das frases que ela tem é de que o feminismo não busca divisão, e sim justiça. Para quem conhece minimamente a história do feminismo, vai perceber que ele nunca buscou a divisão, e sim a justiça. E quando a gente fala de justiça, nós estamos falando de uma justiça para a humanidade, não é só para as mulheres, né? Então, nós fazemos parte, né, do grupo das Nações Unidas, em que se discute, né, a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, né, e no que diz respeito à igualdade de gênero, a ONU já disse, Gleides, que das 129 nações dentro do ranking, apenas 21 países avançaram em direitos para as mulheres. E o nosso país, ele compõe no ranking a condição de 77, né? Isso em 2019. Tá? Então, assim, há muito que se evoluir no que diz respeito, né, à igualdade e à conquista da equidade de gênero, né? E a gente precisa pensar que a sociedade, quando se olha para ela com democracia e justiça, ela tem que ser uma sociedade com democracia, justiça e inclusiva, né? Que dê a visibilidade para os seus cidadãos e as suas cidadãs. Esse é o recado que eu queria deixar aqui. Um abraço muito, muito caloroso a todas as minhas companheiras de live e a todas as companheiras, mulheres, lutadoras, bravas, corajosas desse país, que fazem do Brasil um país de esperança e de coragem. É isso que eu quero deixar de mensagem. Um beijo, viu? Muito respeito e admiração por vocês. Gente, quero agradecer a todos, todas e todos, por participar da live. Quero agradecer a Etelvina por ter nos convidado. E quero dar um agradecimento especial ao meu esposo que está me assistindo, que é um companheiro que me leva para cima, me apoia em todos os momentos. Marcos Mota, da nossa federação, ao Adilson Carvalho, sindicalista aqui da Baixada Santista, ao Aparecido Ivo, que é do Sindicato dos Aposentados, que a gente não pode esquecer, dos aposentados e as aposentadas desse nosso país, que sofre violência doméstica todos os dias, os nossos velhinhos que estão aí abandonados, principalmente pela própria família, a mercê, e infelizmente estamos esquecendo dos nossos aposentados e aposentadas desse nosso país. Eu mando um abraço especial e que a gente tenha um olhar atento a esses jovens senhores e jovens senhoras que aí estão precisando desse olhar de nós, mulheres, que trabalhamos em prol de inclusão social para todos e todas, e não para alguns. E para as mulheres que formam a maioria desse nosso país, que nós somos a maioria do país, pensem, na hora de votar esse ano, em quem vai desenvolver políticas públicas voltadas para todos e não para alguns. A política militar não é para nós mulheres, não é para nós pretos, não é para nós mulheres negras faveladas, e sim para poucos. É hora de nós, mulheres trabalhadoras e trabalhadores desse nosso país, definirmos de que lado estamos e qual é o nosso lugar na pirâmide social e econômica desse nosso país.
Obrigado a todos e todas. Um abraço especial a Socorro, a Mônica, a Eltelvina e a Teca, que eu sou fã. Obrigada a todos, gente. E desculpe alguém que eu esqueci aqui da Baixada Santista, mas parabéns a todos que participaram da live e acompanharam com a gente. Obrigada, Etelvina. Chegamos ao obrigada, final. Mônica. Obrigada, Jô. Muito obrigada, Obrigada a meninas. todo mundo. Muito obrigada a Loidinha, participação de todas. Chegamos mais ao final de uma live. Foi com muito, muito, muito sucesso essa live dessa noite. Muito obrigada, meninas. Gratidão a todos que nos acompanhou nesta noite, tá bom? Obrigada. Beijo. tchau, gente. Tchau, Gleides. Tchau. Tchau, Teca. Tchau, Obrigada, gente. gente. Boa noite. Tchau, Auris. Obrigada, hein, Auris, pelo suporte aqui. Beijo. Obrigada, Auris. Tchau, menina. Tchau, tchau.